Olá, caminhantes da fé! Bem-vindos a mais um episódio emocionante da nossa jornada pelas histórias bíblicas. Hoje, no episódio número 4, vamos explorar o intrigante e dramático relato de Caim e Abel. Descubra conosco as profundas lições sobre fraternidade, ofertas e as consequências de nossas escolhas que esta história tem a nos ensinar. Junte-se a nós para desvendar os mistérios e aprendizados que Caim e Abel podem oferecer sobre como lidar com emoções e decisões na vida. Prepare-se para uma exploração profunda que promete enriquecer nossa fé e entendimento. Não perca Gênesis 4, 1, 7, que narram a história de Caim e Abel. 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Deu à luz Caim e disse: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. 2. Depois teve outro filho, Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua parte, trouxe as primeiras crias de seu rebanho, as melhores partes. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. 5. Mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Por isso Caim ficou muito irado e o seu rosto se fechou. 6. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que se fechou o seu rosto? 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esses versículos introduzem os personagens de Caim e Abel, suas ocupações, suas ofertas a Deus e a interação divina com Caim, alertando-o sobre as consequências de suas ações e atitudes. Entender a história de Caim e Abel, especialmente as interações com Deus e as motivações de cada personagem, pode ser bastante complexo. Vamos destrinchar o texto para tentar esclarecer suas dúvidas. Contexto e aceitação das ofertas. Primeiro, sobre a questão das ofertas e a aparente preferência de Deus por Abel. É importante notar que o texto bíblico não detalha exatamente por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. No entanto, algumas interpretações sugerem que o coração e a intenção por trás da oferta poderiam ser fatores determinantes. Abel trouxe as primeiras crias de seu rebanho, as melhores partes, indicando dedicação e um sacrifício de qualidade. Já Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, sem especificações que indicassem serem as primeiras ou as melhores. Isso pode sugerir uma questão de qualidade e atitude na adoração. Comunicação com Deus. Quanto à sua pergunta sobre a comunicação com Deus, é verdade que após a queda de Adão e Eva, o relacionamento direto entre humanos e Deus foi alterado. No entanto, a Bíblia não sugere que essa comunicação tenha sido completamente interrompida. A história de Caim e Abel mostra que Deus ainda falava com as pessoas, embora de maneira diferente da comunicação no Jardim do Éden. Este aspecto da narrativa bíblica pode ser interpretado como um indicativo da contínua presença e preocupação de Deus, mesmo após a queda. Lição e advertência. Deus não apenas fala com Caim, mas também lhe oferece uma advertência e uma oportunidade de reflexão. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa passagem é particularmente rica. Mostra Deus como um ser que orienta e adverte, tentando prevenir Caim de sucumbir ao pecado que já estava influenciando suas emoções e atitudes. Reflexão. Esse diálogo sugere uma abordagem de Deus que é tanto de justiça quanto de misericórdia, oferecendo a Caim a chance de corrigir seu caminho antes de tomar qualquer ação drástica. A história de Caim e Abel, assim, serve como um estudo profundo sobre a liberdade humana, a responsabilidade moral e as consequências de nossas ações. A questão de como surgiram outras pessoas além de Adão, Eva, Caim e Abel é uma que frequentemente gera curiosidade e debate entre estudiosos e leitores da Bíblia. A Bíblia não especifica diretamente como surgiram as primeiras mulheres após Eva, nem menciona explicitamente que Caim ou Abel tiveram relações com Eva. Na verdade, a narrativa bíblica sugere que Adão e Eva tiveram outros filhos além de Caim e Abel. Texto bíblico.
Em Gênesis 5:4, o texto menciona que os dias de Adão, depois que gerou a Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Isso indica que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas ao longo de suas vidas, o que eventualmente levou ao aumento da população. Essa parte do texto sugere que os casamentos iniciais ocorreram entre irmãos e irmãs, uma prática que, embora estranha e proibida nas sociedades posteriores, era necessária nas gerações iniciais da humanidade, segundo o relato bíblico. Contexto cultural e histórico. É importante considerar que as normas culturais e sociais da época em que os textos bíblicos foram escritos diferem significativamente das de hoje. As narrativas bíblicas também são escritas com diferentes propósitos, incluindo ensinamentos morais, teológicos e históricos, e não sempre se preocupam em fornecer detalhes genealógicos ou históricos completos, conforme os padrões modernos de historiografia. Interpretações teológicas. Teologicamente, algumas tradições consideram que as leis contra o incesto só foram dadas mais tarde com Moisés. Portanto, nos primeiros tempos, relações entre irmãos seriam permitidas para a propagação da humanidade. Essas são interpretações tentando conciliar a narrativa bíblica com questões éticas e morais posteriores. Conclusão. A forma como essas questões são tratadas pode variar bastante, dependendo das diferentes doutrinas e interpretações teológicas. A chave é entender que a Bíblia muitas vezes trabalha com um propósito teológico em vez de um relato detalhado e exaustivo de eventos históricos ou biológicos conforme entendidos pela ciência moderna. A história de Caim e Abel em Gênesis capítulo 4 é rica em detalhes e curiosidades, que muitas vezes não são amplamente discutidas. Aqui estão alguns pontos interessantes que podem ser considerados menos conhecidos ou explorados. 1. Marca de Caim. Após Caim matar Abel e Deus pronunciar sua punição, Caim expressa seu medo de que outros o matem por sua ação. Em resposta, Deus coloca uma marca em Caim para protegê-lo de ser morto por vingança. O texto bíblico não especifica o que é essa marca, levando a muitas especulações e interpretações ao longo dos séculos sobre sua natureza e aparência. 2. Terra de Nod. Após ser banido, Caim vai para a terra de Nod, a leste do Éden. O nome Nod significa vagando, o que reflete a vida de errância que Caim levaria como punição. A localização exata e a natureza desta terra são objetos de curiosidade e especulação. 3. Descendentes de Caim. Apesar de sua maldição, Caim teve uma família e seus descendentes se tornaram importantes para o desenvolvimento de várias artes e tecnologias. Por exemplo, seu descendente Jubal é descrito como o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim é referido como instrutor de todo artífice em bronze e ferro. 4. Simbolismo de suas ofertas. A diferença nas ofertas de Caim e Abel pode simbolizar temas mais profundos de fé e coração. Abel, como pastor, ofereceu o que tinha de melhor, sugerindo um coração generoso e uma fé sincera. Caim, como agricultor, também ofereceu frutos da terra, mas o texto implica que sua oferta não era das melhores ou dada com a mesma sinceridade. Essa diferença pode refletir a condição interior e a relação de cada um com Deus. 5. Interpretações psicológicas e morais. A história é frequentemente interpretada como uma lição sobre os perigos do ciúme, da ira e da inveja. A maneira como Caim lida com a rejeição e a competição com seu irmão reflete uma advertência moral sobre como essas emoções podem levar a ações extremas e consequências terríveis. 6. Ecos em outras tradições. Curiosamente, a história de Caim e Abel ecoa em muitas outras tradições culturais e religiosas, muitas vezes apresentando temas de rivalidade fraterna e violência, destacando seu caráter universal e perene. Cada um desses pontos pode ser explorado mais a fundo, oferecendo uma rica tapeçaria de interpretações e ensinamentos.